Tá bom. Agora esta chamada está sendo gravada. Hoje eu estava meditando numa palavra. E eu vou começar essa oração explicando o que Deus estava falando comigo hoje. Dizendo que a oração é um ato tão íntimo do coração que muitas pessoas deveriam dedicar mais à oração. Dedicar porque a oração liga o nosso coração com o coração de Deus. Porque o Espírito Santo nos usa nossas orações, nossas intercessões, para agir no mundo espiritual. A gente tem que orar mais. A gente tem que dedicar nas nossas orações, intercessões. Porque quando a gente ora, a gente intercede, a gente mostra amor, porque a oração sai do coração. A gente tem que olhar para os outros, orar. Porque quando a pessoa sente qualquer coisa contra alguém, se ele começar a orar, tudo aquilo de mal sai do coração, purifica. Porque a oração é um ato tão maravilhoso para com Deus. Porque mostra a intenção do coração, porque quando a gente começa a desejar as coisas boas, aquilo volta para a gente de volta. A gente tem que amar, interceder, porque interceder é amar. Interceder é desejar o bem para os outros. Orar é estar no lugar dele, no lugar das pessoas que estão aflitas. Orar para as pessoas que estão passando necessidade é sentir a dor do próximo. É ir lá, pedir para Deus intervir, mandar teus anjos para curar. E Deus manda. Eu digo para vocês, gaste mais tempo nas orações. Hoje o Espírito Santo está trabalhando no meu coração sobre isso. Porque o Espírito Santo é o coração de Deus. As orações saem do nosso coração e ligam com o coração do Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a amar. Amar com as orações. Amar, Pai, com toda a intensidade. Eu peço que o Senhor purifique nossos corações, nossas mentes. Nos ajuda, Pai, a amar. Amar de verdade, Pai. A não ter nada, Pai, de bloqueio. Nada de divisão no nosso coração. Nos ajuda a amar, Pai, aquelas pessoas que nos perseguem. Nos ajuda a amar as pessoas que fazem o mal, Pai. Que elas possam se arrepender e se voltar para Ti. Nos ajuda, Pai, a ser luz. Porque quando a gente ora, a gente ilumina. A gente ama as pessoas na total integridade. Pai, dá um coração íntegro para nós, Pai. Nos ajuda, Pai, ser aquela luz, Pai, que ilumina toda a casa. Pai, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa minha esposa, meu filho. Abençoa, Pai, a casa do pastor Lucas, da irmã Liz, Pai. Que a casa, Pai, seja abençoada. Abençoa a casa da pastora Nil, o pastor Jones. Que essas casas sejam abençoadas, Pai, próspera, que não falte nada, Pai. Nem energia, nem água, nem internet, nem alimento, nem alegria, Pai. Hoje eu peço, Pai, com todo o meu coração, nos ajuda a encontrar alegria em Ti. Nos ajuda a encontrar felicidade em Ti, Pai. Porque o Senhor é feliz, alegre. Nos ajuda a encontrar, Pai, a Tua alegria. Que nós, Pai, possa ser, Pai, encontrado por esse mundo com alegria. Alegria que nós encontremos a salvação em Ti. Porque em Ti há alegria. Em Ti, Pai, há bonança, Pai. Há conforto, há segurança, há prosperidade, há segurança, Pai. Nos ajuda, Pai, a mostrar o Teu caráter. Um caráter, Pai, de um filho de Deus que ama e foi amado e achado por Ti. Obrigado, Pai, por Te encontrar, por ser amado e aprender a amar como o Senhor nos está nos ensinando. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bom, então, irmãos, obrigado pela oração, né? A gente
Vamos voltar aqui ao nosso curso, né, com o objetivo sempre de que Deus use daquilo que nós aprendemos para mudar as coisas em nós, né, não acrescentar conhecimento simplesmente. É claro que acontece que o conhecimento é acrescentado, mas o mais importante é ter o nosso coração transformado. Amém? Então, nós vamos estudar a Era Antiga, que é uma história que não está, ninguém ensina nas escolas essa Era Antiga. A Era Antiga, ela é, para a contagem do mundo, né, nós temos para o mundo, né, como é ensinado, que já é um ensino deturbado, errado, né? Nós temos a teoria da evolução, os homens virando macacos, os dinossauros sendo extintos, né? Uma escala temporal totalmente confusa. Eles acham que os dinossauros simplesmente eram animais estúpidos, né? E que eles foram extintos, porque eles encontram os restos lá. E o homem também era das cavernas e foi evoluindo, formando cidade. É uma história tão estúpida. Por que ela é estúpida? Porque quando você coloca as coisas, as evidências arqueológicas que vai contra, eles simplesmente ignoram, não mostra para o público, né? E é uma coisa assim, eu acho perversa, né? Porque não mostra exatamente como foi a história nossa, né? Então, tem uma história que eu consegui resgatar. Se a gente for tentar ver o que era que tinha nessa história, ela é muito confusa, porque é uma época em que Satanás realmente estava dominando aqui na Terra, logo depois da queda, e o homem ainda não tinha sido criado. Então, eu perguntei aqui, fazendo pesquisa para a inteligência artificial, se houve uma era dos dragões e das serpentes. E, para minha surpresa, ela listou, né, porque a inteligência artificial ela consulta todas as informações que tem no mundo, né? É um mecanismo de busca bem mais rápido. Você faz uma pergunta e ela já tem tudo lá. E ela trouxe, né, que na China houve uma era de dragões, né? Só que existiam seres que governavam em forma de dragão, né? Por incrível que pareça. Tem um canal também que mostra aqui, quer ver, ó, compartilhar isso aqui. Dragões da origem até o fim. Então, na Babilônia já fala de dragões também, né? É sempre ligado à serpente, né? No Egito. Ó, estatuetas de serpentes em forma humana, né? Pintura nas cavernas, lendas e histórias de dragões, né? E assim por diante. E tem uma história aqui também, que é do canal do Márcio Pichel, Além da Nuvem, e tem uma outra história do mundo. E aqui tem vários módulos, né? A saga dos Elohims e a pré-criação do mundo, deuses, Atlântida e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito complicado você juntar toda essa história e organizar ela. Tem que ser um trabalho hercúleo, como diz, né? Um trabalho de força mesmo muito forte, de querer compreender tudo isso aqui e juntar tudo como se fosse uma história verdadeira, porque a própria história que está sendo descrita não está
reconhecida oficialmente, mas a gente nem precisa, porque a Bíblia também não é reconhecida oficialmente, né? E a própria história não reconhece, mas existe esses escritos antigos que mencionam essa história do mundo antigo, e você percebe como ela é contada até mesmo pelos próprios anjos caídos, fica difícil você saber se ela é verdade ou como que tá, né? O que que tem de verdade nessa história, né? Porque o inimigo engana, né? O inimigo engana. Essa história, ela poderia estar sendo ensinada, mas aí teria que tirar a teoria da evolução, né? E porque agora, com a chegada desses extraterrestres aí que está aparecendo a cada dia, eles vão trocar toda a história. E vai aparecer essa história que está aqui. Só que ela vai aparecer no formato do engano, né? Espírito do erro e do engano, né? Como o irmão Geraldo falou. E o que vai ser o engano? Eles vão montar uma história onde Jesus vai ser excluído, onde não houve uma criação feita por Deus, né, o Pai, e onde também não houve Jesus no princípio. Então, basicamente, eles vão tirar Jesus, né, o verbo, dessa contagem da história. Aí eles vão recontar a história, eles mesmos vão anular a própria teoria da evolução, não precisa mais nem o crente anular, porque eles mesmos vão anular, e vão dizer que esses seres estão trazendo a verdade, né? A verdade, entendi isso, para que as pessoas se apartem da revelação de Deus da cruz, né? Essa é a ideia, né? Então, aqui também no Egito, né, tem uma mitologia da serpente, né? Na Índia também tem os nagas, né, seres mitológicos, seres semidivinos, metade humanos, metade serpentes, né? Deixa eu ver aqui, reino subterrâneo sempre está ligado ao reino subterrâneo, esse reino de serpente, tá? América Central também tem uma descrição de um reino de serpente, não? Terminou aqui meu vídeo. Então, eu fico assim me perguntando, né, como que a gente pode relacionar isso para poder não ser enganado, porque vai vir muita história mesmo, né? Então a gente tem que ficar na palavra de Deus, obviamente, mas também tem que saber onde está o engano, para não aceitar, né? Não aceitar a narrativa. A gente sabe que, aqui, fala que os reis serpentes eram conhecidos por suas habilidades diplomáticas e militares, e suas alianças frequentes envolviam casamentos estratégicos e tratados de paz. Então, como a gente tem esses seres que têm mudança de forma, que pode ocupar o coração humano, pode ocupar, como a gente estava falando ontem na live das 21 horas, né? Se apossar totalmente de uma criatura humana, a gente não sabe até que nível esse engano vai chegar, né? A gente só sabe que vai vir. E nós temos que guardar o nosso coração, porque dessa maneira, como está vindo, né, muitas pessoas vão acreditar que as coisas são realmente dessa forma, porque eles vão fazer o seguinte: bom, como é que essas serpentes surgiram, né? Então eles vão dizer, não, as serpentes foram os primeiros a evoluir, e depois vieram os homens. Então ou em cada planeta evoluiu um ser diferente. Então vai ter um encaixe aí em algum lugar sobre esse mundo antigo, né?
Só que o que a gente tem na palavra de Deus, né? Satanás, ele caiu num reino que depois deu origem ao Egito. E nesse reino, né, ele construiu pirâmides por todo o mundo. Em toda a terra você encontra pirâmides, né? E essas pirâmides, elas foram soterradas, né, no dilúvio. Quando Napoleão chegou lá no Egito, ele encontrou aquilo que nós vemos hoje para fora, né, da superfície, a esfinge e tudo, estava tudo soterrado. Estava só a ponta para fora. E eles desenterraram, né? E a primeira cidade que a história coloca, mas esse aqui também não dá nem para confiar nisso, porque essa história aqui também já está com uma contagem de tempo complicada, foi essa cidade Nequim, né? Onde floresceu a 3.500 antes de Cristo. Isso é 4.000 praticamente, né? Logo, 500 anos depois de Adão, né? E teve um faraó lá, né, que conquistou essa cidade de Hierâpolis, né? E teve a primeira dinastia, o primeiro reino. Então, a gente sabe que a serpente caída, ou querubim caído, ele apareceu no Egito, né? Agora, se o Egito era chamado Egito na época, eu não tenho certeza como que isso poderia ser chamado, mas o povo que trazia essa história da serpente era o povo egípcio. E cada reino na terra está ligado, né, a essa serpente quando fala de história antiga, né? Toda a história antiga está ligada à serpente. E o que a gente tem na palavra de Deus? Nós temos aquela, como é que fala? Descrição do livro de Ezequiel, né? É o que a gente tem lá. Vou ver aqui. Onde é que está? Espera aí. Depois eu chego aqui, peraí, deixa eu só achar o texto de Ezequiel, mas acho que não está aqui agora. Olha, onde que está? Não está aqui agora. Mas eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui, porque depois eu... Tá. Pastor Lucas, eu creio que o Egito, nessa época, era chamado de Baixo Egito e Alto Egito, porque Isso. o Egito era dividido em duas partes. É mesmo. E a capital era Mênfis. Mênfis. A capital era Mênfis. Que eu acredito que era isso. E parece que eles têm até tipo eles consideram, parece que até alguns personagens como faraós também, tipo Noé e tal, assim, umas coisas assim também, bem... Tá bom, eu vou ler aqui porque eu não me lembro aqui onde foi que eu coloquei o texto. É o seguinte, aqui, ó, vou ler aqui, ó. Ezequiel 28, 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, esse rei de Tiro, ele exerceu algum domínio, né, espiritual
e material também, pelo que dá para perceber aqui. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Então, de alguma forma, ele estava em contato, né? Que o Éden é a ligação do céu com a terra. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônico e jaspe, safira, carbunco, esmeralda e ouro. E em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, eu te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito era em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui, ó, isso aqui está falando da condição que ele tinha, né? Na multiplicação do teu comércio, quando fala comércio, a gente já entende que havia cidades, né? Porque só existe comércio quando há cidades, quando há pessoas. Encheu o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado fora do monte de Deus. E te fiz perecer ao querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então Deus tirou ele do meio das pedras afogueadas e fez ele perecer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor. Então ele tinha também resplendor, ó. Então, o mesmo resplendor que nós vamos ter por sermos transformados, esse anjo aqui caído, né, o Satanás, ele também tinha, ó, ele tinha um resplendor. Por terra te lancei diante dos reis. Então já tinha reis aqui na terra. Te pus para que olhem para ti, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Então aqui dá para ver que já havia um mundo formado. Antes do Éden, né? Com o Éden como Adão e Eva, veio depois. Dos teus comércios profanaste os teus santuários. Né? Então havia santuários também. Pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti em grande espanto, e te tornaste e nunca mais subsistirá. Então esse é o resgate que a gente tem da história, porque logo aqui na sequência, ele vai falar sobre o Egito, né? No capítulo 29. No 10º ano do mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz, assim diz o Senhor: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito. Grande dragão, olha lá, como eu tinha falado lá, que houve dragão, reis dragões, né? Toda a terra, que pousa no meio dos teus rios, e que diz: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio de teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarão às tuas escamas. Te deixarei deserto a ti, e a todo peixe dos teus rios sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido nem ajuntado. Os animais da terra e as aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto te tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Né? Então a gente vê que a história ela se repete, né? Como a terra, ela, antes da criação de Adão, ela tinha uma outra configuração, a gente encontra na descrição, né, situações interessantes. Por exemplo, vamos ver aqui. Deixa eu ver onde que está. Uma coisa que é... Deixa eu ver. Os gregos, eles colocam... Deixa eu compartilhar essa parte aqui. Os gregos, eles colocam, né, que quando os deuses chegaram na Terra, eles consideravam a Terra como uma mulher.
e eles fecundavam a terra como se fosse uma mulher, para gerar seres. E eles geraram esses seres mitológicos que estão na mitologia, que esses são chamados os filhos de Urano, né? Junto com Gaia. Urano é o próprio Satanás. Por quê? Veja só. Abraão saiu de Ur dos caldeus. Urano é ano de Ur. Ano quer dizer Anunnaki ou caído, aquele que veio das nuvens. A palavra ano quer dizer nuvens, né? Então, aquele que veio das nuvens. Então, Urano é um ser que habitava na terra de Ur, dos caldeus, e era vindo das nuvens. Então, por isso que dá para perceber pelo nome que ele era o próprio Satanás. Então, Urano e Gaia. Gaia era a terra. Então, de alguma forma, ele queria formar seres, porque Deus ele vai gerar o homem do pó da terra, então é como se Satanás já soubesse que Deus ia fazer algo lá na frente, e ele tentava gerar seres na própria terra. Então, essa história da mitologia grega, né, mostra que ele, esse ser espiritual, ou sei lá, materializado, gerou esses monstros, né? Depois, houve 12 titãs. A palavra titãs é a mesma origem da palavra satãs. É a mesma origem. Então, tinha o nome de titãs, era Oceano, Céus, Crio, Hipério, Jápito, Teia, Reia, Tênis, Minimosine, Febe e Tétis. Então, esses titãs aqui eram filhos, considerados, né, filhos dos deuses, tá? Esses eram os varões de fama da antiguidade que fala lá no livro de Gênesis, né? Depois, ele percebeu que não era dessa forma que ele poderia criar um homem. Viu, pastor Lucas? Então, os titãs, eles são filhos dos deuses, é isso? Isso, os titãs são filhos. Lá do Zeus e tal, aquele pessoal todo, né? Exatamente. O Zeus parece que é o mesmo Urano. Engraçado, porque depois eles colocam, é uma confusão tão grande depois, porque depois ele coloca o Zeus como sendo o próprio, um dos titãs que supera o próprio pai, né? Então, depois que eles chegaram na Terra e criaram esses seres, né? Eles tentaram criar um povo em forma humana, né? Que morava no norte, na parte norte, que era chamado Hiperbóreo, hiper porque era o mais, bóreo é norte, né? O mais ao norte possível. Essa civilização, né, que chegou lá, que foi criada, chamado Hiperbóreos, quando Satanás chegou aqui para reinar, ele designou 12 reis sobre a terra. E nesses 12 reinos, ele gerou essas pirâmides que hoje se encontram no mundo inteiro, né? Então, a gente vê que esses gigantes, ou esses seres que foram gerados, eles foram petrificados. E a gente encontra montanhas com o perfil de uma cabeça com o corpo deitado no solo, né? Então, veja só. Cronos, por sua vez, gerou filhos, mas por causa de uma profecia de que ele seria morto por um deles, começou a devorar seus próprios filhos, porque era sempre assim, ele não deixava ninguém dominar, né? Ele queria ser o maior, né? E mais tarde foi morto e tornou-se o Hades. Então, parece que o próprio inferno tem o formato de um deus, que é um corpo, né?
É como se o próprio inferno tivesse o formato de um corpo de um deus morto. Então, na mitologia grega, os deuses, ou são chamados semideuses ou heróis, alguns são conhecidos como Zeus, o Hércules, né, que é o mesmo Heracles, Apolo, Artemis, Ares, Hermes, Atena, Perséfone, Dionísio, Perseu, Polux, Musas e as musas do Olimpo. Então, nessa geração, né, eu não sei exatamente qual que é, onde que entra os anjos caídos aí com a raça humana, mas esses aqui, né, já eram considerados deuses, né? O que dá para perceber é que quando você junta isso com o livro de Judas, você percebe que eles não vinham de outros planetas, como dizem aí, como vai aparecer hoje, agora nesse tempo, dizer que eles vêm em naves espaciais. Não, eles se materializam nesse mundo, eles saem de uma dimensão e materializam-se nessa dimensão aqui. E essa materialização, eu consigo entender ela porque toda vez que eu vejo um espírito aparecendo, eu vejo o momento que ele aparece. Por exemplo, quando eu vejo um cachorro, que eu vou passar por uma guerra espiritual, com um espírito de intriga, eu vejo o cachorro se materializando na hora, assim. Teve uma hora que eu vi um cachorro se transformando num homem, numa visão. Quando eu vejo, que nem eu vi o dragão, né, voando assim aqui na chácara, eu vi o momento que ele chegou e se materializou. Então, não existe nada assim de que eles vêm de outro planeta ou de algum outro lugar. Eles saem daquele mundo material e aparecem aqui. Ou eles deixam de estar ali, no mundo espiritual, e se tornam visíveis aqui. Eles têm essa capacidade. Então, a queda, eu entendo que a queda foi as dimensões que Deus tirou desses seres para eles se materializarem ou eles ficarem nessas regiões intermediárias acima do homem, né? Porque o homem caiu aqui e o homem ficou abaixo. Então, esses seres espirituais, eles têm a capacidade ainda de ficar invisível. Eles têm a capacidade de ficar invisível, interferir na mente humana e no coração humano, né? E manipular os governos, as pessoas, as ideias. E nós, quando formos transformados, nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos ocupar essas regiões que o inimigo desocupou, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, seres hiperdimensionais precisam reduzir suas dimensões para caber em dimensões menores. Ao fazerem isso, eles perdem as suas dimensões extras. Dessa forma, os anjos se materializaram, reduzindo-se ao espaço-tempo. Eles vieram para cá, tornando uma forma humana. É possível que esses seres tenham tomado outras formas além da humana. Contudo, em todas elas, eles guardam um resíduo de um contato multidimensional e, por essa razão, eles nos parecem seres mais poderosos que os humanos, que estamos reduzidos aqui, por causa da sua natureza hiperdimensional. Eles podem fazer prodígios enganadores que o homem natural não entende. Então, como o homem natural, ele estuda a história como se fosse uma evolução, que não tem espaço para coisa espiritual, quando acontecem essas coisas espirituais fora do normal, o homem não entende como acontece. A razão humana não vai conseguir entender. Não vai conseguir entender mesmo. Então vai virar uma confusão, né? Então, uma outra coisa que dá para perceber, que o pecado, o corpo de luz, toda vez que tem um corpo de luz, o pecado transforma o corpo de luz em matéria densa ou escura. Aquele corpo perde a luz. Quando Adão pecou, ele tinha um corpo de luz.
Ele tinha uma veste, por isso que ele não via que estava nu. Eu achava que isso era um exagero de interpretação bíblica usando o hebraico. Depois eu fui verificar, o Senhor confirma em vários lugares que realmente Adão tinha um corpo de luz. E quando ele perdeu essa luz, esse contato com Deus, ele se materializou no sangue, num corpo de sangue, com essa estrutura que nós temos, e por isso que é preciso derramar o sangue para haver redenção, porque derramar o sangue significa tirar a vida do pecado, tirar aquele que dá vida ao corpo do pecado, né? Então, a origem por exemplo, o corpo, quando ele é de luz, ele flutua, né? E quando ele é de matéria, ele tem peso. Então, a gravidade que torna o corpo pesado é um mistério, né? Pessoas pecadoras parecem mais pesadas do que pessoas santas. Por quê? Há relatos de pessoas que eram muito pecadoras e que morrem quando a pessoa pega no caixão. As pessoas que levam o caixão, por exemplo, tem sempre 4 pessoas que pegam na alça do caixão para o enterro, né? Isso é muito comum as pessoas relatarem que quando as pessoas eram pecadoras, o caixão pesa muito. E quando as pessoas eram bondosas, ou puras, ou santas, o caixão é leve. Isso é comum. Vocês podem entrevistar as pessoas no Nordeste e ver essas pessoas relatam. Porque lá no Nordeste tem aquele ritual de, na hora do enterro, 4 pessoas mais íntimas da família, ou parentes ou amigos, pegam na alça do caixão e levam até a cova. Tá? Então, existem relatos, né, que pessoas em estado de comunhão e santificação plena conseguem também levitar, né? Então, os corpos espirituais, de uma certa forma, são muito mais leves ou menos densos que os corpos materiais. Embora a gente não saiba como que são formados os corpos celestiais, né, podemos pensar que o corpo material é formado de substâncias da terra. E os corpos espirituais são substâncias do céu, como ar ou plasma. Então, por ter luz, né? Então, a gente não sabe, ou por ser lá do lado espiritual mesmo, né? Que não é dentro dessa matéria aqui, desse espaço-tempo aqui, tá? Vamos ver lá. Então, o Satanás, ao cair, ele teve que se materializar, ele perdeu a sua dimensão. Quando ele chegou aqui na Terra, ele procurou fecundar a próprio solo, porque de alguma forma ele sabia que Deus iria formar o homem do pó da terra. Então ele queria se adiantar. Você pode ver que Satanás sempre quer se adiantar ao plano de Deus. Por isso que o anticristo vem antes de Cristo. Né? E aí geraram esses deuses, né, esses monstros. Depois que ele viu que não dava certo essa criação dele, ou essa tentativa que ele fazia, foi que ele induziu os anjos a se deitar com as mulheres. Isso aí já é uma outra fase, tá? Agora, vocês podem ver, né, que existem muitas montanhas geradas desses seres. E eu vou colocar aqui, tá? Não é normal. Não é normal essas montanhas parecerem assim, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Vejam aí. Olha o formato dessa montanha. Tá? Tem várias. Ó. Olha o formato dessa. E aí você pode encontrar várias e várias fotos são reveladas dessa época. Quando é gigante, tem forma humana, já é outra fase.
Tá? Espera aí. Tem mais montanhas aqui. Aqui já é outra fase, né? Aqui já é a fase deles na forma humana, né? Deixa eu ver se eu acho mais figuras aqui, só para ilustrar você. Ilustrar um pouco mais aqui sobre esses seres petrificados. Só um pouquinho. Opa. Estava aqui agora não me perdi. Deixa eu ver se eu acho que... Só um pouco. Não. Não. Deixa. Bom, eu só tenho essas figuras aqui, mas tinha outras em outros lugares aqui, de montanhas gigantes petrificados em forma de montanhas. Pode ser que tenha petrificado no dilúvio mesmo, né, pastor Lucas? Não sei. Pois é, aí a minha dúvida se foi o dilúvio ou se houve uma guerra celestial e Deus derramou uma descarga que petrificou esses corpos deles. Pode ter petrificado. O canal daquele rapaz do, como é que é, o Nuvem, Além da Nuvem, né? Ele fala que teve, tipo, esse, assim, parece que teve lugares que estão derretidos, né? Uma coisa assim, né? Então, descarga de plasma poderia ter petrificado o corpo desses seres. Né? Como eles foram gerados por uma tentativa que Satanás fez de fecundar a Terra, né? Porque como a gente sabe que Satanás tentou fecundar a Terra? Porque ele não sabia como Deus ia criar o homem, ele sabia que ia ser do pó da terra. Então ele tentou fecundar a terra e gerou esses seres monstruosos. Então, ele gerou na proporção de gigantes. Então aqui, ó, por exemplo, então tem gente que diz que esse aqui é um ser petrificado. Tem lugares aqui, ó. O pastor Lucas, a irmã do Cineia disse que o marido dela diz que é pareidolia. Sabe aquela pareidolia lá, né? Pareidolia. Não é pareidolia. Pareidolia é diferente. Pareidolia não tem detalhes, não tem tantos detalhes. Muito detalhe, é muita coisa, é muito, né? Tem estrutura, tem subestrutura. Quando tem subestrutura, não é pareidolia. Pareidolia é quando você olha uma lata de lixo e você parece que ela tem nariz, boca, né?
Porque eles já estão, tem um vídeo aqui do canal Além da Nuvem, e eles estão examinando já por dentro, fazendo um exame, e eles encontram estruturas como se fosse de um corpo. Tá? Como se fosse um corpo. Tem até uma serpente gigante petrificada, que é muito detalhe, até as escamas, tudo assim, meu Deus, né? É muito... Exatamente. Bom, vamos lá. Agora eu vou aqui para essa parte aqui, para nós encerrar esse pedaço, que é... Deixa eu ver. Aqui. Então, eu coloquei aqui uma historinha para juntar aqui com o contexto bíblico, que é o seguinte: no momento que os anjos se materializaram, eles inventaram a morte. Por quê? Porque Satanás, quando ele ofereceu o fruto do bem e do mal para Adão, no momento que ele comeu, ele perdeu aquela vida de glória e aquele corpo de glória, e eles herdaram um corpo mortal imediatamente, embora não percebessem que o corpo deles tinha sido transformado num corpo mortal. Só que quando Satanás caiu, ou quando os seres vieram para essa dimensão materializada, a morte já apareceu como consequência imediata dessa materialização. Então, no mundo celestial, não existia a morte, né? Então, no momento em que eles se materializaram ou foram derrubados do céu, eles já apareceram aqui na forma de matéria, né? Então, quando os anjos vieram para essa dimensão, a materialização desses anjos interferiu na ordem da natureza. E tudo começou a perecer, né? E no livro de Judas, nós encontramos o seguinte: os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação. Essa habitação aqui é entendida como corpo, né? Não só o lugar da morada, porque o corpo ele está relacionado com o lugar com que você mora. Um corpo da terra mora na terra, um corpo celestial mora no céu. Então, eles deixaram essa sua habitação e vieram para um corpo terreno. Reservou na escuridão em prisões eternas, até o dia do juízo daquele grande dia. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, né, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, alguns anjos também já foram colocados no inferno. E outros vieram aqui e vagaram pela terra, né? Eles achavam que quando eles viessem para esse mundo material, pelo fato de eles terem ganhado um corpo para se relacionar com as mulheres, eles achavam que eles não iam morrer, né? Porque com o passar do tempo foi que eles foram percebendo que eles estavam perdendo as qualidades e os atributos que eles tinham, né? A beleza, né? E assim por diante. É tanto que você pode ver que os demônios, eles estão em estado horrível, deteriorado. Isso porque Deus não criou eles daquele jeito, com cara de demônios. Isso já foi resultado da deterioração deles, né? A aparência, né? Por causa do conteúdo do coração, né? A aparência está relacionada ao conteúdo do coração. Eles achavam, né, que eles iam ter um reino para eles, separados de Deus, né? E aí começou tudo a dar errado. E quando Adão pecou, né? Quando Satanás diz assim, porque no dia que como eles, certamente Deus fala, você vai morrer, mas eles duvidam da palavra de Deus. Então, quando Satanás fala, vocês não vão morrer, né, é porque eles ainda não tinham experimentado a morte, nenhum deles. Eles estavam se deteriorando e não estavam percebendo, e contou para Adão um estado que ainda não tinha acontecido, de morte, né? E aí foi quando eles enganaram, né? Porque eles também estavam enganados em relação a isso. Agora, se houve uma petrificação no dilúvio, né? Por causa das águas que inundaram e mataram o corpo e
e a terra e os minerais penetrarem dentro do corpo, né? Aí já era uma morte para esses anjos caídos ou filhos dos anjos, né? Porque o intento mesmo era matar eles. O intento do dilúvio era destruir essa criação híbrida, né? Agora, para uma situação anterior ao dilúvio, antes do homem, né? Se essas montanhas gigantes em forma de seres, né? Vamos falar assim, porque alguns parecem humanos, outros parecem não humanos. Então a gente não sabe se houve uma guerra celestial antes que petrificou eles, né? Então isso não dá para a gente entender direito, corretamente como que foi. Eu só sei que os vestígios estão aí, né? Então, o que dá para concluir dessa situação? Que os reinos na era antiga, né, que nós estamos falando da era antiga, tinham como referência esses seres angelicais em forma de serpente. E quando veio os humanos, ou os homens, né, que foram tentativas que o inimigo fez de tentar criar o homem, porque o próprio Uriel fala nos sonhos da Ellen que esses seres que tinham forma humana, que não tinham sido criados por Deus, não desenvolvia o amor. Então, quando a gente olha assim e vê assim, os arqueólogos achando fósseis, um rosto, né, uma caveira humana, mas eles não eram humanos, porque eles não foram criados por Deus, e eles não desenvolviam o amor. Então essas civilizações foram extintas, ou pelo dilúvio, ou de alguma forma. Aí, eles contam, os Anunnaki contam, que eles fizeram esses seres para ser escravos, para trabalhar para eles. E isso já é uma confusão. Por quê? Pode ser que eles estejam mentindo, né? Que eles não criaram coisa nenhuma, estão se apossando, e pode ser que eles criaram esses seres com forma humana realmente para serem escravos. Então, quando eles viram a criação de Deus, Adão e Eva, que foi pelo sopro de Deus, eles queriam fazer Adão e Eva se tornar tão escravo quanto aqueles outros que eles tinham criados, né, anteriormente. E aí você pensa em organizar a história, porque aí você pensa em organizar a história com achados arqueológicos anteriores ao homem, para poder explicar realmente o que aconteceu. Entendeu? E esses reinos antigos, todos eles, tem um vídeo que mostra várias estátuas de reis gigantes, de várias eras, e no Egito, e só que quando coloca os primeiros reis, eles tinham cabeça de serpente e corpo humano. E eles estavam assentados na posição de reis. E tem esse vídeo na internet, eu poderia ter conseguido ele para mostrar para vocês. Os arqueólogos vão num lugar, encontram várias estátuas de reis, e cada rei representando uma era, e acham interessante por que eles fizeram um rei em forma de serpente, mas era para representar uma época que realmente esses reis serpentes existiram aqui na Terra. Tá bom? Bom, então era só isso que eu tinha para falar hoje. Pode falar, irmão Geraldo. Eu contar um sonho que eu tive, você mostrando esses reis aí, eu acho interessante, porque eu sonhei, irmão Lucas, se você pesquisar aí no Google e colocar aí, tem uns seres que tem cabeça de pássaro e asas de águia. Eu sonhei com a invasão deles, eu achei muito interessante, por quê? Porque parece muito humano, mas não é humano. Eu vi no meu sonho a invasão deles. Uhum. Eles tinham braço de gente e asas, voavam igual a ave, e cabeça
de pássaro. Eu achei tão estranho um sonho, uma invasão tão grande, esses seres estranhos. O que significa isso? Que seres são esses? Entra no Google e dá um Google. Esses seres com cara de águia, eles são os deuses Anunnakis, os deuses que vieram das nuvens, né? Agora, por que eles vêm com forma de águia e corpo humano? Por que eles se materializaram assim? Será que no mundo celestial eles já eram assim? Ou eles adquiriram essa forma? Então, esse é um mistério, mas eles são os deuses ou os anjos caídos. Esses anjos caídos, eles vêm com formato bem estranho, né? Eles têm uma aparência... Eles tinham roupa. No meu sonho eu via eles com roupa de parece gente. Aham. E era muito estranho. Nunca tinha visto. Aí eu fui pesquisar na internet e eu vi, mas que troço estranho. É bem estranho mesmo. É bem estranho mesmo. Então, irmãos, esse vai ser o grande engano, né, que nós começamos a nossa aula, estava comentando sobre isso aí, que vai aparecer essa história, vão reescrever a história, usando essa descrição dos Anunnaki, dos anjos caídos, desses seres que já estão por aí. Tá? Então, esse era o objetivo da aula de hoje, mostrar que esse grande engano está vindo aí. Eu só não consegui montar uma história plausível de como realmente aconteceu, porque a gente tem muito pouco registro, né, e os registros não são confiáveis. E as histórias que existem, né, tem muita história detalhada, mas é uma história que não leva em conta Deus, o Criador, e nem Jesus. Então, a gente já sabe que os próprios demônios que contam essas histórias para os povos, para que eles acreditem daquela forma, vai se repetir na história agora. Certo? Contando uma história excluindo Deus, nosso Pai, e Jesus. Tá? Então é por isso que, assim, se eu fosse dar aula contando a história deles, como eles contam a história da criação, seria quase que uma blasfêmia ou um engano, né? Eu estaria ensinando um engano. Então, na verdade, o objetivo da aula foi só mostrar que essa era antiga existiu, né? Que está lá em Gênesis, né? Esses são os varões da antiguidade, Gênesis 6, né? Os varões de fama da antiguidade, que essa era existiu, né? E os gigantes, né? Também existiram, né? Mas isso já era uma outra... Quer ver, ó? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram filhos dos homens. Quer dizer, os gigantes já estavam na terra, antes dos homens. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Então, esses gigantes, que hora que eles chegaram aqui? Aí, e dela geraram filhos... Quando os filhos de Deus entraram, filhos dos homens, e dela geraram filhos e os valentes da antiguidade, que são esses deuses relatados pelos gregos. Pode falar, meu Geraldo. É que no Egito, esses seres são registrados em desenhos no Egito, né? Uhum. Que é uma coisa interessante, porque o Egito, não sei se eles teve contato com esses seres, porque lá nas pirâmides, muitos lugares, nos prédios, tem desenhos desses seres. É muito estranho. Por quê? Como eles viram esses seres para desenhar? Exatamente. Eles conviveram com eles? Eu acho que sim, houve alguma situação desse tipo. Porque até, irmão, Geraldo, o mistério daqueles que se perdem, aqueles que não têm salvação ou não recebem direito à salvação, é o mundo. No mundo, você vê pessoas mundanas que amam o mundo e que elas vão se perder. A gente sabe que a gente ora por pessoas para que Deus as salve. Mas existe uma geração que tem um formato humano que está por aí que a gente não sabe. A irmã Márcia, ela conta o testemunho dela, que Deus apareceu para ela e falou assim, você é minha, eu quero te salvar.
embora você não queira ir para a igreja. Aí ela falou assim, Senhor, e os meus amigos? Aí Jesus falou para ela assim, alguns são meus, outros não. Então, por que Deus já sabe que uma pessoa, né, não é dele, sendo que ele é o criador de todas as coisas? De onde vem essa linhagem? Entende? E por que tem seres ou pessoas que já têm uma porta aberta para o inimigo entrar no corpo dela e se apossar, e elas nunca vêm a conhecer a verdade? E elas se tornam extremamente malignas. E por que tem deles que se tornam até poderosos reis e governantes? Esse é o mistério da semente da serpente, né, pastor Lucas? Exatamente, o mistério da iniquidade, que Paulo fala. Que gerou Babilônia, que gerou o Egito, que gerou tudo. Então, essa guerra celestial, ela tem uma razão de ser, porque ela está contra Deus, né? E existem seres nesse mundo que não foram criados por Deus, assim como os gigantes que desceram dos anjos caídos, ou talvez outros que têm uma forma humana que andam na Terra. Então, hoje em dia, tem cientistas relatando que os seres extraterrestres estão disfarçados de humanos e estão no meio de nós. Inclusive, estão estudando nas universidades e alguns estão infiltrados no governo. Existem relatos de pessoas confiáveis, não são, assim, como é que fala, aquelas pessoas conspiracionistas. Não. São pessoas que têm um cargo de confiança, ocupam uma coisa de confiança e falam desses relatos. Tem um irmão, pastor, em Campinas, ele era da Força Aérea Brasileira, que ele teve uma reunião secreta para falar sobre os extraterrestres. E que o que eles falaram lá na cidade de Pirassununga, não poderia ser falado. Senão ele era expulso da Força Aérea. E ele só contou na igreja que houve essa reunião. Tem relatos também na internet de homens que trabalhavam como cientistas e que tiveram reuniões secretas e no meio dessas reuniões tinha seres extraterrestres dando direções ou fazendo parte daquele conselho secreto lá. Então, a história da nossa criação e a guerra celestial e o que nós somos ainda é um mistério. Nós vamos entender depois que nós estivermos na presença do Senhor Jesus. Porque até agora ainda é um mistério. Pode falar. Eu vou colocar pimentinha no assunto, igual fala. Coisa que pode ser um pouco fora do assunto. Mas tem uma divisão abrindo, que são 2 caminhos. E quem está no caminho vai tratar outro grupo de outro caminho como fosse alienígena. Porque eu tive um sonho que foi mostrado para mim que um grupo de pessoas que pegaram um caminho diferente vai tratar essas pessoas de forma diferente. E vão ver esse grupo do outro lado como um risco. Um risco para eles. E eles vão achar que o grupo que está do outro lado são alienígenas. E vão tentar matar. Por quê? Porque eles vão emitir luz, vão se tornar diferente na aparência, vão começar a diferenciar entre quem serve e quem não serve. Aí eles vão ficar com muita inveja e vai tentar perseguir o povo do outro grupo. Exatamente. Eu acho que eles vão criar uma base até legal, algum tipo de lei, que vai dizer assim, olha, como esse povo aí, eles não aceitam entre aspas, a verdadeira história que nós estamos divulgando, então eles não são pessoas que merecem viver. Então, por isso, nós devemos destruí-los ou matá-los. Eles vão tornar legal matar nós. Pode falar, pastora.
Então, pastor Lucas, eu acredito que a luminária ficou boa aqui, né, com essa câmera, né? A câmera boa, né, pastor? A câmera bem... Você sabe que assim, a gente vê que, eu acredito que antes de Adão e Eva, né, esses anjos caídos, é isso que eles tentaram fazer alguma raça escrava, né? Tem esses hominídeos aí, né, pastor Lucas, essas coisas todas, né? E daí a gente vê que acho que eles tentaram fazer alguma raça que fosse escrava e adorasse eles, trabalhasse para eles, né? Só que era uma raça meio assim primitiva mesmo, né? Aí o que aconteceu? Aí alguma catástrofe muito grande aconteceu, que a Terra ficou sem forma, ficou caótica, né? Aí o que Deus fez? Colocou Adão e Eva. E daí ele colocou essa raça adâmica, né? Agora, essa raça adâmica é um projeto de Deus mesmo, né? A raça adâmica é uma raça, digamos assim, intelectualmente e espiritualmente totalmente capaz de ter comunhão com Deus, né? Exatamente. É da raça adâmica que veio Jesus, que é o segundo Adão, né? E eu acho que isso atrapalhou os planos de Satanás, pastor Lucas, porque, né? Agora você veja, os Néfilins, eles agora já são híbridos da raça adâmica, né? Exato. Então eu acho que é isso mesmo, assim, que se a gente for ver, de repente antes era um híbrido com a Terra, tentando gerar seres com a Terra, depois foi com a raça adâmica. Né? Eles tentaram fazer alguma raça assim meio primitiva que fosse escrava e adorasse. Agora, irmão, né? Qual que é o plano de Satanás? O plano de Satanás deixa eu só mostrar aqui para vocês. Veja só, alguém assistiu o filme Matrix? Se lembra que o cara conseguiu entrar em Zion infiltrado no corpo de um outro ser? Ele saiu da Matrix, né? Ele conseguiu o Smith entrar lá, só que, né? Era um dos caras lá de Zion que aceitou esse contato com o povo da Matrix, e aí ele tentou matar todo mundo lá em Zion. Eu lembro disso. Isso aí é uma parte interessante, né? Porque sai da Matrix e vai para o mundo real ali, né? Então, lá em Lucas, fala, né, na parábola das bodas, de alguém que entrou na festa sem estar com as vestes nupciais. Então, o Senhor já falou que esses nova era que estão aí atrás de seres extraterrestres, que até eles falam a linguagem cristã, de arrebatamento, de tudo, eles vão ser tragados por esses seres de engano. Por quê? Porque eles não têm o sangue de Cristo para ser justificados. Eles simplesmente querem viver essa mudança, né, espiritual, sem o arrependimento de pecados e sem o sangue de Jesus para ser justificado. E pode ser que literalmente algum estranho queira entrar mesmo lá nas bodas, né? Pode ser, né? Está escrito lá em Lucas, quer ver, ó? Então, a nossa justificação e a nossa entrada nas bodas de Cristo é somente pelo arrependimento e pelo sangue de Jesus. Não tem como. Parábola das bodas, oh meu Deus, onde é que está aqui? Eu marquei esse outro dia aqui, eu sempre está em Lucas. Parábola das bodas. Então, o inimigo, ele está ainda tentando estratégias, né? Ele vai mudando conforme a situação muda, mas ele não para como disse Paulo lá, o inimigo não cessa de tentar perverter os caminhos retos do Senhor. Né? Eu não me lembro onde está a parábola das bodas.
Se alguém lembrar, me fala. Eu não sei se é Lucas ou Mateus, mas eu acho que era Lucas, né? Parábola das bodas. Se alguém entra lá nas Eu bodas, acho que é Lucas mesmo, mas deixa eu ver. alguém entra nas bodas. Aqui, ó. Ah, não, é Mateus. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Ora, como é que uma pessoa ganha vestes nupciais para ir para as bodas do Cordeiro? Através do sangue de Jesus, não tem como. Então, só com o sangue de Jesus você ganha vestes nupciais para ir nas bodas. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui? Então, como? Qual maneira que ele conseguiu entrar? Não tendo veste nupcial, e ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, os servos são os anjos, né? Amarrai-os de pé e mão, levai e lançai as trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Então, essa aí já é a última estratégia de Satanás, né? E é Mateus, né? Não é Lucas, né? É Mateus. É a última estratégia de Satanás de tentar perverter os retos caminhos do Senhor, como disse Paulo. Né? Então, é isso aí. Então, em síntese, ao longo da história, nós vemos que o inimigo tenta recursos, depois não dá certo, ele muda a situação e vai tentar recursos aí, até o dia do Senhor destruir ele. Né? Que é o que está perto. Tá bom? Vamos orar então, irmãos. Desculpa a minha dificuldade aí para dar aula de hoje, mas é que eu não quis estudar muito aprofundadamente esses assuntos. Eu recebi muito material até do canal Além da Nuvem, porque agora eles querem até me colocar lá para mim dar essas aulas aqui. Eu falei que eu poderia dar essas aulas lá, mas o meu intento é evangelizar, né? E ele assistiu às aulas? Assistiu já? Ele acha que eu estou dando aula religiosa. Eu falei, não, se eu falar isso aqui numa igreja, eles me batem. Então eu falei assim, nessa aqui não. Aí eles veio me convidar para participar do canal Além da Nuvem, dar cursos lá, porque eles querem fundar uma universidade, que ele tem um instituto, né, que se chama Instituto Licente. Aí ele me cedeu todo esse material, e eu não quis, o nome do material está aqui, ó. A outra história eles do querem mundo. que o senhor seja um dos professores deles lá? Outra história do mundo, né? Então, aí eu peguei e falei, não, quer ver? Ixi, deu pau aqui, né? Então, eles querem que eu entre nessa situação. Eles me deram material, mas eu não quis, ó. A outra história do mundo. Tá? Eu não quis. Então, você entra aqui, ó. Aí tem todas essas aulas aqui, ó. Várias aulas. Esse módulo tem 5 aulas, ele tem mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, vai contando tudo. Eu não quis extrair essa história aí. É muito pesada, é muita bruxaria, é muita coisa maligna, né? Não é edificante, né? Pode ser tudo mentira também. Então, eu não quis mexer dessa forma aí. Se uma hora eu precisar, eu vou orar a Deus e vou trabalhar com esse material e criar alguma coisa consistente com a palavra de Deus, através do quê? Do discernimento, né? Que Deus me deu discernimento de olhar no lixão e ver o que é verdade e o que é mentira. Então, através disso, eu posso fazer, mas e se eu der aula lá na universidade dele, desse curso, a História do Mundo, né? Que ele me colocou para dar aula dessa História do Mundo, eu vou dar aula para salvar vidas. Eu não vou dar aula para ser professor mais. E eu não vou estar lá para agradar homens. Na hora que ele não quiser mais, ele vai ter que me expulsar. Nossa. Tá bom? Amém, né? Glória a Deus, pastor Lucas. A gente não pode perder o foco, a essência, né? Então é isso aí. Tá bom? Vamos orar então, agradecer, irmãos? Você sabe que vamos orar então, né? Não, pode falar. Eu lembrei, só mais uma coisa, né? Que eu lembrei, que o rapaz falou lá, uma coisa interessante, viu? Ele falou assim que... ele falou de Daniel, né? Que Daniel tinha... realmente lá na Babilônia feito uma escola mesmo, né?
de conhecimento, né? É verdade. E que os 3 magos que foram visitar Jesus, eles eram dessa escola, entendeu? E deram para ele ouro, incenso e mirra, né? Agora, tanto que esse ouro, incenso e mirra até ajudou os pais deles aí. Ele falou assim, ajudou para eles ir para o Egito, até se esconder, viver lá, né? E ele falou o seguinte, viu? Que Salomão fez um pacto com Deus para que toda a riqueza que ele tenha ficasse guardada para o fim dos tempos, para os santos. Olha só que coisa, hein? Para que toda a riqueza que ele acumulou no futuro ficasse para os santos, para os justos mesmo, os filhos de Deus. Né? Salomão teria feito esse pacto, assim, né? Ele queria que toda a riqueza que ele acumulou ficasse para os justos. Quem achou a riqueza de Salomão, segundo diz, é os templários. E os templários, tem uns que falam bem e outros falam mal. Que estão guardando essa riqueza, será? Não sei, né? Então, aí os templários foram perseguidos e mortos pelos papas, né? Por alguns papas lá. Sim. Aí a gente não sabe até que ponto essa história, mas quem descobriu esses tesouros de Salomão foram os templários. E aí onde foi parar essa riqueza, eu não sei. Não sei, né? Ele disse que teria se feito um pacto mesmo, que se ficasse guardado tudo para o fim dos tempos, para os filhos de Deus usar. É interessante isso, né? Bem, de alguma forma vai vir. Eu creio que é porque a palavra de Deus vai se cumprir, né? Pode falar. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje eu entrei no material e eu achei que faltou profundidade no assunto. Mateus 24, que aí ele toca no assunto da abominação da desolação, que quando chegar esse tempo, e eu comecei a pesquisar na internet o que é a abominação da desolação e qual é o lugar santo que fala na Bíblia. Porque muitos falam que é o nosso corpo, outros falam que é o templo em Jerusalém. Mas quando chegar a essa abominação da desolação, qual é as pessoas compreendem que é a abominação da desolação? Que a gente acha que tem, assim, é fácil, mas tem profundidade, tem uma coisa por trás disso. Porque tem um simbolismo e tem a verdade. Sabe? É simbólico e tem na realidade. O que significa o lugar santo? Quem lê, entenda. Porque eu estava lendo hoje, eu achei muito interessante, porque eu senti no coração a urgência de ler esse tema, Mateus 24. Porque fala desses tempos que nós estamos para entrar agora, ou nós já entrou. Porque fala de tempo. Mas só vai começar a contar o tempo a partir da abominação da desolação, quando foi imposta. Aí conta 1.335 dias. Então, você, irmão Lucas, você tem mais profundidade no estudo? Você podia estudar e colocar... Eu vou explicar o que eu estou entendendo até agora. A abominação da desolação vai ser um culto totalmente satânico dentro de um templo que deveria ser para Deus, que é o templo de Jerusalém, que eles vão reconstruir. Jesus apareceu para a irmã Frida, e ela pegou o Hanukkah, que teve agora em dezembro, e o rabino mandou para ela 9 velas, né, que é uma menorá de 9 velas, que todos os judeus, na época do Hanukkah, acendem essas 9 velas. Tem aquela menorá de 7, que são os 7 Espíritos de Deus. Depois que houve o milagre lá de Massada, que as velas ficaram acesas no templo lá, e o templo, ninguém foi lá para colocar azeite, e ficaram 2 velas a mais, que eu acho que representa até as 2 testemunhas, eles acrescentaram mais 2 velas na menorá e ficou 9. Né? Aí o que aconteceu? Ela recebeu essas 9 velas e ela acendeu, que ela é cristã, não é irmã nossa, está nos grupos, mas ela recebe apoio do rabino, né? Em tudo que ela precisa, lá o rabino ajuda ela. E deu essas 9 velas. Só que Jesus apareceu para ela e falou assim, não acenda mais vela. No último sonho da Eren, Jesus falou que as pessoas estão usando simbolismo para alcançar coisas espirituais.
Então, então eu liguei uma coisa com a outra. Quando vier essa abominação da desolação, todos esses simbolismos que nós estamos usando até agora e que as religiões usam, inclusive evangélica, vai se tornar chamativos para demônios. Então, o que acontecer lá em Israel, em termos de ritualismo, vai propagar em todas as igrejas, vai trazer demônios para dentro das igrejas e da vida das pessoas, né? De uma forma assim, de uma invasão assim, terrível. É por isso que essa abominação da desolação, ela vai estar ligada aos cultos evangélicos, católicos, todas as religiões, com Israel. E quando eles estiverem praticando lá, contaminar toda a terra. Esse é o meu entendimento. Porque os adventistas acham que é a mudança do sábado para domingo. Uns misturam uma coisa, outros misturam outra. Por isso que eu quero ver um estudo aprofundado. Por quê? Porque nós estamos entrando nesse tempo, a gente tem que entender e o que significa e o que simboliza cada conteúdo disso. Amém? Pode falar, pastor Johnny. Eu vejo assim, irmão Geraldo, a gente pode ter duas interpretações, né? A física, que seria o templo mesmo, físico, o terceiro templo, né? Como o pastor Lucas falou, quando o anticristo entrar lá e ser dourado como Deus lá dentro, mas também tem a interpretação do nosso corpo mesmo, né? Então eu acho que essa abominação desoladora vai ser a marca da besta. Quando as pessoas colocarem a marca da besta, né, e vier aquele edito de que só pode comprar e vender, né, quem tiver a marca da besta, aí as pessoas vão ter que fugir. Por isso que está escrito, fuja para os montes, né, daí as pessoas vão ter que fugir. Quando se lançar esse decreto da marca da besta, e o abominável da desolação é isso, é você colocar a marca da besta no teu corpo, vai ser o abominável. Mas eu acho, pastor Jonas, que antes de chegar na marca, vai ter um processo hipnótico generalizado sobre a terra. Vai ter uma hipnose generalizada, porque o anticristo, ele tem muito poder sobre a carne, porque o próprio Satanás tem poder sobre a carne. Está escrito em Apocalipse que o dragão deu poder à besta. Então, tudo que Satanás consegue fazer com o homem, manipular a carne humana, criar vozes no pensamento, sentimentos, desejos, fazer a pessoa ir lá e fazer uma coisa, o anticristo vai conseguir fazer. E nesse culto, entre aspas, ou nesse dia da abominação da desolação, vai ser uma hipnose. As pessoas que não têm o selo de Jesus não vão conseguir, vão ser sugadas, entendeu? Não tem como elas se defender. Pastor Lucas, eu vi a oração falando que o Espírito de Deus pode tirar esse véu do engano. Quando você chegou aqui, vocês perceberam, o Covid veio aqui na Terra, ele veio como engano. Ele veio com medo. E pelo medo as pessoas entram no engano. Por quê? Porque o pânico faz as pessoas a se retrair, ficar com medo. Ou quando o Covid veio, você vê um grande engano. E eu vi uma oração agora confirmando isso. Que o Espírito de Deus vai vir para quê? Para tirar esse engano. A capa, para as pessoas caírem na real e se arrepender. Amém. Amém. Está gravando ali, tem que cuidar, né? Então vamos orar então, para nós parar aqui a gravação. Vamos orar, né, gente? Quer orar, pastor Lucas? Ora. Tá bom, então vou orar. Vamos lá, fazer a vez do aluno, a vez do professor. Tá bom, Senhor Deus, amado Pai, Criador, Deus dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus eterno, Deus que existe antes de todas as coisas, porque tu não és criatura, mas tu és o Criador, Senhor. Tu és aquele que era e que há de vir, Senhor. E tu enviaste Jesus Cristo, teu verbo, Senhor, que se fez carne, a tua palavra, Senhor, para nos dar vida por meio dela e através dela, Senhor, santificar-nos também. Amado Deus, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por essa aula, por nós estarmos aqui atentos para investigar, Senhor, o engano que vai vir, não porque nós não confiamos em Ti, nós sabemos que o Senhor nos guardará e queremos ser guardados por Ti,
e queremos ter no nosso coração totalmente rendido a Ti, exclusivamente Teu, mas que nós tenhamos a instrução, a sabedoria para discernir, para ajudar pessoas que estarão envolvidas com essas teorias, com esses falsos evangelhos, com essas justificações próprias, com coisas que não são pelo Teu sangue, Senhor Jesus, nem pelo Teu sacrifício. Por favor, Senhor, administre sobre nós mais e mais da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, para desatar de nós qualquer engano, Senhor, que ainda resida em nossa mente, nosso pensamento, que possa nos levar a ser atraído por algum erro, por alguma coisa que está no mundo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, e desata cada coração, Senhor, para que não caia, Senhor, nesses enganos que vai vir. Ó Deus, desperta as mentes e os corações, que seja impossível para os escolhidos serem enganados, que a comunhão dos escolhidos contigo, Senhor, seja plena, seja maravilhosa, seja perfeita. Desata, Senhor, os corações dos escolhidos para que estejam todos, Senhor, diante da Tua face, Senhor. Nós cremos que somos escolhidos, Pai, porque fomos chamados por Ti e aceitamos o convite de nos prepararmos para as Tuas bodas. E assim estamos nessa igreja, Senhor, embora em pequeno número, mas somos aqueles vitoriosos que o Senhor separou. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda a pastora Nilva, guarda o pastor Jonas, guarda cada um de nós. Nós temos vivido num clima de amor, Senhor, apesar de sempre exortarmos uns aos outros, às vezes até com uma palavra mais dura e severa, mas é porque nós queremos se servir e não fazer a vontade da carne nem do homem, mas a Tua vontade. Abençoa, Senhor, cada ministério aqui, Senhor, representado. O irmão Geraldo com o dom da profecia, Senhor, sabemos que ele é um profeta levantado por Ti. O pastor Jones e a pastora Nilva e todos os que têm ministério nessa igreja. Abençoa, Senhor, e também esse irmão que está agora vindo mais presentemente para o nosso meio, Antônio Subirá, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, ele para estarmos mais também uma comunhão, Senhor, onde que ele também possa acrescentar, Senhor, no nosso meio, da Tua comunhão e da Tua presença conosco, Pai, que cada um de nós temos dons e sabedoria a comunicar uns com os outros, Pai. Abençoa a vida desse irmão, Senhor, e a vida de todos na igreja, Senhor, a irmã Gislane, a irmã Luana, a irmã Eliana, todos que participam da live de sábado e todos que participam da igreja remanescente Shekinah nos grupos batizados, Pai e de Kennedy. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, então. Deus abençoe também. Deus, bom descanso a todos aí. Meus amados, Deus abençoe. Amém. Para a gravação.